Iluminuras apresenta um livro jurídico sobre o direito à consulta prévia, livre e informada. Esse direito pode ser resumido basicamente como o direito que os povos tradicionais, como indígenas e quilombolas, têm de serem consultados antes de serem tomadas decisões que podem afetar diretamente seus bens, costumes e tradições. Apesar de vigente no país desde 2003, os povos tradicionais ainda enfrentam desafios para serem ouvidos. Ao longo desta edição, vamos falar sobre a importância dessa escuta e como vem sendo o posicionamento dos tribunais superiores e dos tribunais regionais federais brasileiros. E para falar sobre esse assunto tão importante para o meio ambiente, a economia, a saúde do país como um todo, eu converso hoje no programa com a professora da Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, em pós-doutorado na Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. Ela que é uma das coordenadoras do livro Tribunais Brasileiros e o Direito à Consulta Prévia, Livre e Informada. Aqui ao meu lado, a doutora Liana Amin Lima da Silva. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação em primeiro lugar. Muito obrigada, Rafaela. É um grande prazer estar aqui no Iluminuras. Já acompanho este programa e muito obrigada pelo convite. Que bacana, é um prazer conversar com a senhora sobre esse assunto tão caro para toda a sociedade, né? A senhora que é coordenadora do Observatório de Protocolos Comunitários de Consulta e Consentimento Prévio, Livre e Informado, que é um observatório que nasceu lá na Universidade Grande Dourados, né? Isso. Eu sei que esse livro, ele surge justamente a partir de uma demanda do Instituto Socioambiental ao observatório de vocês. Que demanda foi essa? Conta pra gente como surgiu a ideia da obra. Ótimo, Rafaela. O Observatório de Protocolos Comunitários, ele nasceu em 2018 como uma rede de pesquisa envolvendo juristas, pesquisadores, advogados populares que trabalham com povos e comunidades tradicionais e também uma parceria com as próprias organizações de povos e comunidades no Brasil. E aí o observatório se consolida com o monitoramento dos casos de violações à consulta livre prévia informada no Brasil, pensando a observância da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT. O Instituto Socioambiental, uma grande parceira que na época estava trabalhando no ISA, a colega também Viviane Rojas, advogada, ela também nos sugere, olha, vocês que estão fazendo essa pesquisa tão importante no âmbito acadêmico, né, a gente precisa estar monitorando essas decisões dos tribunais e as novas decisões. Quer dizer, essa demanda foi, vamos ver como os tribunais estão respondendo, né, a essa consulta prévia. Os quilombolas, os indígenas, os povos originários estão sendo ouvidos, né, mais ou menos nesse sentido. Exatamente. E qual foi a resposta? O cenário é preocupante? Já foi mais preocupante, né? A gente percebe uma diferença. Depois do levantamento dessas decisões no âmbito dos 5 tribunais superiores, né, no período ali da pandemia que a gente iniciou, ainda não havia a criação do Tribunal Regional Federal TRF da 6ª região, então o levantamento inicialmente foi dos 5 TRF, e a gente percebe que as decisões ainda eram muito tímidas, né, ou representavam algum retrocesso, e a gente estava querendo acompanhar justamente um momento do que a gente chama um giro aí na jurisprudência brasileira, que passa a reconhecer e consolidar o entendimento da violação do direito à consulta. Então, a gente passa por um período ali dos anos 2000, 2010, essa década, a gente tem uma negação do direito à consulta, né? Assim, para as grandes obras e empreendimentos, o caso emblemático que todos recordam é sempre a hidrelétrica de Belo Monte, e aí tem os casos da suspensão de segurança, a interpretação ainda era limitada. Daqui a pouquinho a senhora fala mais para a gente dos avanços, quando que foi de fato essa virada de chave, né? Ótimo. Mas para a gente compreender melhor, eu falei no início que a consulta prévia, livre e informada, ela já está no ordenamento jurídico desde 2002, 2003 entrou em vigor, né? Mas como é que funciona na prática? É uma obrigação do Estado chamar ali para a mesa de conversa, para as negociações,
para audiências públicas os povos originários que estão envolvidos ali no empreendimento, por exemplo? É importante a gente diferenciar, eu agradeço muito a sua pergunta, Rafaela, muito importante até para os nossos telespectadores também diferenciarem esse instrumento da consulta e consentimento livre prévio informado. Ele é previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho desde 1989, que também é uma virada no âmbito internacional. Eu gosto de comparar, né, nesses tratados internacionais a importância que a Convenção 169 tem para os povos indígenas e tribais, que é o termo utilizado pela Convenção e que a gente aplica e internaliza no Brasil para povos e comunidades tradicionais. Essa importância tem, assim como a nossa Constituição Federal tem para esses povos, a Constituição Cidadã de 1988, porque ela rompe com o paradigma anterior assimilacionista, de tutela e integracionista, como se esses povos tivessem vias de assimilação e integração à sociedade nacional. E a Constituição Federal de 88, ela rompe com também o paradigma anterior, assimilacionista, assim como a Convenção 169 da OIT. E o que acontece? Esses povos passam a ter o direito, assim, garantidos constitucionalmente, da sua existência cultural, da sua identidade étnica, quando a nossa Constituição reconhece a diversidade cultural dos diversos grupos formadores da sociedade nacional. E aí a incorporação da Convenção 169, com a ratificação em 2002 e a entrada em vigor em 2003, ela é de vital importância para a gente aprofundar esses direitos, porque a Convenção, no âmbito da OIT, ela tem uma proposta que é um novo modelo de interlocução e de novas relações entre o Estado e os povos. Se a gente pensar o histórico de colonização, né, de assimilação forçada que esses povos tiveram, a gente tem uma dívida histórica. Então, da gente mudar essa relação e os povos entram num novo patamar também, que eu não gosto muito da palavra negociação, mas sim de reconhecimento e garantia desses direitos fundamentais, que são direitos coletivos. É importante também a gente diferenciar. São direitos coletivos específicos desses grupos com identidade cultural e étnica própria. E aí a quem cabe, né, esse chamamento, colocar esses povos na roda ali de debate? É prioritariamente do Poder Executivo, em todas as esferas? O Estado tem a obrigação do dever de consulta prévia. A Convenção 169 da OIT, ela trata de diversos temas e áreas, como a saúde, o trabalho, né, que é o objetivo da própria OIT, saúde, o reconhecimento dos territórios, o direito à educação diferenciada, e a consulta prévia, ela é um meio de se alcançar esses direitos fundamentais, os direitos humanos dos povos e comunidades tradicionais, como para todo ato administrativo ou legislativo. Então, não é somente o Poder Executivo, é uma competência, é uma obrigação do Estado, mas aí vai depender de qual é o objeto dessa consulta. Então, projetos de leis também deveriam, quando é específico matéria que afete os povos e comunidades tradicionais, passar por um processo amplo de consulta prévia específico aos povos. Então, esse instituto jurídico, ele se diferencia, que também é moldado ali, fundamentado no direito à participação, mas ele se diferencia da audiência pública, que é para a população em geral. Nós já temos mais avanços também, que é as declarações das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas em 2007 e a Declaração Americana no âmbito da OEA, que é de 2016. Elas também, esses documentos internacionais, né, com essa força de diretrizes, né, de cartas de princípios e direitos fundamentais orientadoras, né, para a nossa legislação, ela ganha um aprofundamento em relação à consulta e o consentimento livre prévio informado. Então, a consulta, ela é um processo que ela demanda várias fases. O direito à informação. Então, ela tem que ser prévia aos projetos que afetem diretamente esses povos e comunidades tradicionais. Ela tem que ser anterior, o ideal no momento de planejamento das políticas mesmo, programas estatais ou projetos. Então, ela serve para políticas públicas, para projetos de leis. Então, a competência ela vai ser diferenciada de acordo com o objeto que está em questão, que está sendo discutido na consulta. A gente vive um momento muito sensível, né, quando a gente fala de clima no Brasil e no mundo, mas aqui no Brasil, né, nós passamos muitos meses, né, com aquela questão das queimadas,
mais do primeiro semestre, as enchentes no Rio Grande do Sul, enfim, degradação dos nossos biomas. E nós estamos prestes a receber a COP30 pela primeira vez no Brasil em 2025. Qual é a importância desse tema, né? Para nós, como sociedade? Nós estamos falando de direitos coletivos, né, como eu disse anteriormente, que são específicos dos povos e comunidades tradicionais, mas a garantia de vida desses grupos, né, nos seus territórios, ela é um direito que nos garante enquanto humanidade, né, enquanto civilização, para pensarmos o nosso futuro, sobretudo nesse contexto de crise e colapso climático que a gente está vivendo. Então, nessa emergência climática, o papel desses povos e comunidades tradicionais no seu modo de vida, né, que são chamados dos povos das águas, os povos das florestas, né, os povos do campo, a gente tem o modo de vida deles que é indissociável da natureza. Né? Então, a gente vê os diversos grupos, né, de povos e comunidades tradicionais, para além dos indígenas e quilombolas, né, que geralmente todos escutam mais falar, a gente tem 28 segmentos de povos e comunidades tradicionais no Brasil, que é reconhecido pelo Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Então, a gente tem toda essa questão dos rios voadores da Amazônia, o que afeta em todas as regiões, né? Tá tudo integrado. Então, os impactos e os danos ambientais que a gente tem desse modelo que a gente vive, né, isso reflete para a vida de todo mundo. E quando a gente visita os territórios tradicionais, é claro que há povos, eu venho de uma realidade também do Mato Grosso do Sul, que ainda há uma questão, uma disputa e um conflito por terras muito forte, né? Mas os povos, eles revitalizam e têm uma força muito grande de recuperação desses ecossistemas. A sua própria identidade está ali amparada, né, nessa forma de viver em harmonia. Os Guarani Kaiowá, por exemplo, falam do Tekô de Ojá, do modo de ser Guarani Kaiowá, ainda a busca pela harmonia. É uma etnia do estado, do né? Mato Grosso do Sul. E são, né, 305 povos indígenas no Brasil, né, e essa diversidade dos segmentos, como eu estava dizendo também, apanhadoras de flores sempre viva, quebradeiras de coco babaçu, né, comunidades faxinalenses, fundo de pasto na Bahia, os faxinalenses no Paraná, de norte a sul do Brasil, a gente tem essas identidades coletivas que têm um modo de vida que busca essa harmonia com a natureza. Então, quando a gente garante esses espaços, esses territórios onde eles vivem protegidos, nós também estamos garantindo o bem-estar de toda a população. Eu vou pedir para a senhora falar mais sobre essa questão no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo rápido e já voltamos. Você fique com a gente porque o Iluminuras faz uma breve pausa e volta já. Iluminuras de volta, hoje ao meu lado, nesta edição, a professora, advogada Liana Amin Lima da Silva, ela que é uma das coordenadoras do livro Tribunais Brasileiros e o Direito à Consulta Prévia, Livre e Informada. Ao longo de 320 páginas, os 23 autores, entre eles lideranças de comunidades tradicionais, advogados, professores, pesquisadores, eles analisam os efeitos das decisões dos tribunais regionais, federais, de tribunais superiores e fazem um raio-x das principais decisões. Agora vamos voltar à nossa conversa com a doutora Liana, que no bloco anterior a gente já adiantou um pouquinho alguns avanços, né, nessas decisões. A senhora citou Raposa Serra do Sol, uma decisão aqui do Supremo Tribunal Federal, o caso de Belo Monte, que ganhou uma repercussão em todo o país também. Na última década tivemos avanços, mas os senhores falam de gargalos também, né? O que avançamos e o que precisamos melhorar, doutora? Obrigada, Rafaela, por essa pergunta também. Em relação às decisões anteriores, das últimas 2 décadas, né, se a gente lembrar o caso Raposa Serra do Sol, nos anos 2009, a gente ainda tinha os tribunais superiores e até o STF também com alguns olhares com algumas restrições, né? A gente teve as 19 condicionantes no caso Raposa da Serra do Sol, então que afetou o direito à oitiva com base, né, na oitiva constitucional presente na
Constituição Federal de 1988, e a gente sentia ainda que o Brasil estava tímido nessa jurisprudência, pensando nos avanços que a gente já tem no âmbito internacional. O que a gente percebe, assim, nesse diálogo intercultural que é necessário que o Estado tenha com os povos e comunidades tradicionais, o que a gente sentiu da última década e que a gente espera que seja o caminho da jurisprudência, né, superando as visões mais restritivas, é no sentido de um reconhecimento que esses povos não são empecilhos para o desenvolvimento nacional e esses povos não ameaçam a soberania nacional. Acho que aí está a mudança de chave nessa leitura e que aí hoje já reflete nas decisões mais recentes, no próprio STF, também em relação aos povos indígenas durante ali a pandemia. E aí a gente teve reconhecimento do direito à consulta e ao consentimento, o diálogo intercultural necessário para os povos também apontarem os caminhos e a importância dessa consulta. A senhora se refere àquelas ações, inclusive que estavam na relatoria do atual presidente, ministro Roberto Barroso. Isso, exatamente. Onde o Estado foi autorizado, inclusive deu prioridade aos indígenas, né, para que eles fossem vacinados na época da pandemia, exatamente. Isso, né? E aí a gente tem nas questões de descumprimento do preceito fundamental. E a gente tem esses avanços quando as próprias organizações de povos, né, a nível nacional, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, é convidada, né, pelo Supremo para pensar essa implementação dessas decisões. Então aí que está o diálogo, porque os próprios povos, as suas organizações, elas têm o direito à autonomia, à autodeterminação dos povos dentro dos seus territórios, garantidos por esses instrumentos jurídicos internacionais. Por exemplo, uma base militar, não sei se eles queriam. Então, tem a questão do estabelecimento da proteção nas próprias fronteiras. Então, é possível se conciliar e pensando na proteção desses próprios territórios, da importância também de ter. Agora, quando os atores armados estão, por exemplo, nas próprias comunidades, com muita proximidade, pode ter ali um impacto, né, social na vida da própria comunidade. Então, essa é a mudança, assim, não impede que haja a proteção nas fronteiras, mas que seja conciliado a partir de um diálogo com os próprios povos, né, do que é melhor a instalação, o local da instalação, de modo a não afetar diretamente a vida da própria comunidade. Então, são exemplos. E aí, nos casos de megaprojetos também, o que teve essa mudança nas decisões dos tribunais superiores, a gente teve um grande avanço vindo principalmente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, 2010, 2011, por isso falei, na última década a gente sente essa mudança de leitura, no sentido que anteriormente se discutia se cabia consulta prévia ou não. Agora já está consolidado. Entendi. É necessário a consulta livre, prévia e informada nos parâmetros da Convenção 169 da OIT. Esse entendimento a gente já tem consolidado. Então, tem diversos casos de licenciamento ambiental, de suspensão das licenças ambientais, liminares, né, suspendendo o licenciamento dos empreendimentos, enquanto não haja consulta prévia livre e informada aos povos e comunidades diretamente afetados. A senhora fala na apresentação do livro, a senhora cita a deputada federal Célia Chacriabá, que ela costuma repetir assim, olha, antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocar. E essa afirmação, essa frase, ela traduz bem o espírito, né, da obra de vocês. Quer dizer, de modo anticolonial e decolonial, vocês propõem ali uma reflexão profunda, né, sobre o Brasil de verdade, desconstruções. É esse o espírito? Nessa apresentação eu agradeço pela sua atenção mesmo na sua leitura, Rafaela. Eu escrevi essa apresentação e pensei em homenagear essas duas mulheres indígenas, tanto a autora da nossa arte de capa, Dayara Tucano, quanto a Célia Chacriabá, a deputada Célia Chacriabá, nos dizeres dela, né, que ela sempre foi uma intelectual, orgânica, indígena, professora. E antes do Brasil da coroa existe o Brasil do cocar, no sentido que essa é uma obra jurídica para o público dos operadores do direito e para o público dos tribunais. É uma obra densa e com um aprofundamento muito técnico jurídico, mas a gente quis mostrar um balanço crítico e dizer, olha, nós temos avanços,
mas comparando com o que a Corte Interamericana de Direitos Humanos já avançou há 2 décadas, né? E também no entendimento os casos Saramacca, caso Sarayaco, a gente tem os precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos que são muito importantes para compreender esse direito à consulta e ao consentimento. E da gente pensar o que a gente precisa avançar nesse horizonte ainda tímido dos nossos tribunais, né? Que, claro, a gente vem de uma sociedade que o racismo, ele existe, né? O racismo institucional, ele está ali ainda enraizado nas nossas instituições e da importância desse judiciário se abrir. E aí, quando nós escolhemos essa capa, eu pensei, aqui é que está a proposta também para trazer essa arte da Dayara Tucano, que é uma arte que foi exposta, um grande mural que foi exposta aqui no Museu da República em Brasília, e aí nós conversamos com a Dayara Tucano, ela entendeu a importância dessa obra, nos cedeu esses direitos também para... E que está esse Bora Lutar, e uma guerreira da ancestralidade. Então eu faço essa alusão mesmo na apresentação, pensando como nós sempre inspiramos, né, no judiciário, na deusa Têmis, também é o momento da gente inspirar nas guerreiras da ancestralidade, trazendo essa perspectiva anticolonial e decolonial, trazendo essa força das mulheres, dos saberes, né, dos conhecimentos e dos bens imateriais e da natureza ali intrinsecamente ligados. A senhora tem 23 livros publicados e organizados, né? Se bobear, já está pensando na próxima obra. São 15 anos de academia, como a senhora me falava nos bastidores. Então, os livros acabam sendo resultado, né, de toda essa trajetória. A senhora trouxe alguns aqui, eu queria citar, vamos começar por consulta prévia, né, protocolos de consulta prévia e o direito à livre determinação. Qual é a diferença desse aqui? Esse aqui já é um livro de bolso, né, mas é parecido com a proposta do Tribunais Brasileiros? Essa obra, para a gente, é a nossa obra que abre ali as publicações no âmbito do projeto do Observatório de Protocolos. O nosso intuito era explicar para esse público jurídico o que são os protocolos autônomos de consulta, porque a gente tem no Brasil uma iniciativa que começa em 2014 com o protocolo Ayampi, o protocolo Munduruku, protocolos na região da Amazônia, protocolos de comunidades quilombolas, e a gente dá um salto de instrumentos jurídicos elaborados pelos próprios povos. Então a gente está falando de normativas que elas bebem dessa fonte dos direitos consuetudinários, dos direitos costumeiros dos povos e comunidades tradicionais, como exercício à autodeterminação dos povos. Temos aqui, eu vou mostrar para vocês, a versão em espanhol. E temos também a versão em inglês, que como acabou de ficar pronta, né? Eles acabaram de imprimir, agora não deu tempo para trazer, mas nós temos aqui a versão em espanhol e em inglês. Olha aí, vamos para as outras obras para a gente conseguir falar um pouquinho de tudo? Protocolos autônomos de consulta e consentimento. Essa é uma mais recente também? Isso. Essa foi uma obra que a gente também quis dar um panorama internacional no direito comparado. Então, Brasil, Belize, Canadá e Colômbia. Então, tivemos diversos coautores. Então, a gente quis fazer essa confluência, né, organizada pelo Donizete Rubione, pela Rede de Cooperação Amazônica. Então, também sempre houve uma demanda da sociedade civil que nos provocava enquanto universidade, né? Bom, então aqui acho que tem mais uma provocação: violações ao direito à consulta e ao consentimento prévio de indígenas e ribeirinhos. São violações do Estado ou como é que vocês abordam essa questão na obra? Esse foi um caso específico. A gente tem uma coleção do Observatório, que é essa coleção Livros de Bolso, que é a coleção Jus, Diversidade e Autodeterminação. Estão disponíveis o PDF, importante para os nossos telespectadores, na página do observatório.direitosocioambiental.org. Vocês encontram todas essas obras disponíveis para baixar gratuitamente o PDF. E essa obra foi, na verdade, também um trabalho técnico, né, que nós fomos provocados pelo Ministério Público Federal, pelo MPF, em Altamira. Então, a procuradora Thais Santi, o procurador também Felício Pontes, que escreve o prefácio, né, dessa obra. Então, foi um parecer jurídico que a gente escreveu para o processo, para um caso específico, o estudo de caso.
desse grande empreendimento minerário na volta grande do rio Xingu, afetando os povos Juruna, Yujá, povos Xicrim, vários povos e comunidades ribeirinhas, povo Arara. Então, a gente faz uma análise do processo de consulta iniciado para entender se havia violações à consulta prévia nos parâmetros da Convenção 169 da OIT. E é importante, aí eu abro aqui esse espaço também, que uma das violações que a gente encontrou nesse caso e que infelizmente se repete a nível nacional é da transferência para a empresa do dever de consultar, que é do Estado. Isso, para a gente, é a maior violação no processo de consulta. A própria OIT, isso já é um entendimento consolidado a nível internacional, que essa obrigação é do Estado. Direto, exatamente. Tem que ser um neutro, e aí né? Desequilibra essas relações. Então, quem conduz o processo de consulta tem que ser sempre o Estado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito grata mais uma vez, doutora. Muito obrigada. Sucesso, até a próxima. Muito obrigada, Rafaela. Foi um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Iluminuras. Temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.